Então, gente, nós estamos estudando aí o capítulo de Joana, né? A parábola dos talentos, e nós estamos especificamente nesse parágrafo aqui, onde a gente está tentando estudar os complexos, nós vimos a sombra, essa criança ferida. Como é a última vez que Joana vai falar da criança ferida, eu quis aprofundar um pouco mais. E hoje nós vamos ver se a gente encerra essa criança ferida e a sombra, tá? Então, nós estamos parados no 170, página 171. Vamos lá. Capítulo 12, Triunfo sobre o ego. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. Isso aí, gente, que eu queria que a gente pensasse aqui. O que é um funcionamento infantil? Porque a gente já tratou disso aqui e pelas falas eu percebi que vocês não entenderam que vocês são infantis igual eu. A gente tem um monte de comportamento infantil e não percebe, né? Então, o que é um comportamento infantil? Né? O que ela está dizendo aqui? A maioria de nós, a gente cresce intelectualmente, mas reage e vive a vida de maneira infantil. O que é isso? Quem sabe me dar um exemplo aí? E isso procura sempre ser amparada, ser cuidada, ou seja, você não tem as rédeas da tua própria vida, está sempre esperando alguém resolver, né? Quando uma pessoa me contraria, eu fico de bico. É, ficou de mal, infantil. Quando uma pessoa pensa diferente de mim e eu agrido ela, como é que criança faz? Eles estão conversando numa boa. Aí um quer uma coisa diferente. O que é que eles começam? Cabeça de melancia, quatro olhos. Começa a agredir. Por quê? Porque você não ofender. Por quê? Porque eu não tenho argumento. É o que a gente vê mais hoje. As pessoas não discutem ideia. Quando o outro fala uma coisa diferente do que eu penso, eu agrido a pessoa. Eu não, vamos dizer, argumento a ideia dela. Isso é funcionamento infantil. Alguém lembra de mais algum aí, gente? O centro do mundo, o reizinho, né? Todo mundo tem que fazer tudo para você, né? A vida tem que te servir, né? Também infantil. É o assumir a responsabilidade pelas suas coisas, pelos seus processos, né? Você fica nessa procura de culpado, né? Quem é um culpado? Sempre você não vai a lugar nenhum com isso, né? Nunca. Alguém tem mais algum exemplo aí para nós, gente? Na internet, quando você fala alguma coisa, a pessoa não gosta, ela te exclui. Como é que chama isso mesmo? Bloqueia, né? É, Cancela, cancela, também. ignora, É o ficar ibirrado. Não empurrar. precisa, não. Tá aqui, ó. Não, não, acho que não precisa, não, aqui. Não. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência, na generalidade, os fenômenos emocionais. Entre outros, destacamos os atavismos culturais e sociais, no que dizem respeito à infância e aos poucos direitos que lhes são concedidos durante a formação da personalidade da criança. Então, a Joana vai falar das causas, mas ela já fala antes. Eu não estou descartando os problemas educacionais. Olha bem, eu não estou descartando. Então, ela está falando que sim, os problemas culturais e educacionais, o a gente não escutar a criança, né? A criança não tem direito, né? Então, isso aqui é importante. Ela não, é isso que ela está dizendo. Vou falar outras coisas, mas eu não estou descartando isso aqui. Entendeu isso, gente? É que ela não vai ir por esse lado, ela quer ir por outro lado, mas eu não estou descartando esse lado aqui. Esse lado é importante também. Alguém sabe me dar a ideia do que é um atavismo cultural e social? A criação brasileira dos meninos dependentes, né?
totalmente dependente, não ajuda absolutamente nada em casa, são verdadeiros reis, né? São servidos. Sim, o vício, vamos dizer, educacional dos Estados Unidos não é igual ao nosso. Por exemplo, as crianças são extremamente independentes, mas eu acho que falta o elo emocional. Aqui a gente é emocional, mas os meninos e as meninas, né, as crianças, são completamente dependentes, mimados, eles não participam da família, né? A família que serve eles, né? Sim, tem, algumas têm, né? Rigidez no lar, como negligência na educação, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos, que acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles e procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se. Olha o que ela fala, gente, que rigidez é negligência. Por quê? Eu tenho a regra e a pessoa se adapta à regra. Eu tenho 3 filhos, mas cada filho é uma alma diferente, com afinidades comigo de maneiras diferentes. E eu ponho uma regra rígida. Isso é negligência. Cada ser tem a sua necessidade, né? Então, é isso que ela fala. E o que que gera? Olha lá, pavores, comportamentos esdrúxulos, insegura, desorganizada. Aí o que que acontece? Quando a vida traz desafios, a pessoa tenta fugir. Olha o que que ela fala. Enfermando, deprimindo-se. Olha só, para esconder os tremores. Eu me sinto incapaz, né? Alguém quer comentar, gente? Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Normalmente desamado, guarda a imagem da severidade com quem foi educado no lar e torna-se ditatorial, indiferente e impiedoso. Reflete aí o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para com ele e que agora automaticamente demonstra, escondendo os próprios conflitos sobre a máscara da dureza da insensibilidade. Então, gente, olha aí. O que que Joana fala? Interessante, né? Porque no parágrafo também ela falou isso, olha, que é na hora que surge aqui para nós os desafios é que a gente percebe os problemas, né? Esse aqui ele foge, né? E esse aqui o que que faz? Diante das lutas, ele tem uma reação imatura de ciúme, mágoa, raiva, ressentimento. Ou seja, a vida é difícil demais para mim, eu tenho raiva disso, porque eu vejo, às vezes, o outro com a vida mais fácil, um irmão, uma pessoa mais chegada, eu tenho ciúme das facilidades que ela tem na vida, né? E como vamos dizer assim, a grama do outro é sempre mais verde, né? O outro não tem problema. Então, a gente tem essa questão de ressentimento com a vida, né? A gente reage assim, ó, diante das lutas, ressentimento, raiva da vida, porque a gente acha merecedor demais, né? Aí você fica nessa luta contra a vida, né? Desamado. Olha só, severidade é desamado. O que que eu me torno? Ditatorial, indiferente, impiedoso. Eu repito o comportamento que tiveram comigo.
Quando eu sou agredido, gente, eu posso agredir ou me identificar com o agressor. Me torno igual a ele. Ô, Vânia, esse Oi. esse atavismo é o atavismo ancestral do animal que ele o ataca ou ele foge, não é? A gente repete essa situação. É isso Você está mesmo? falando que o comportamento ancestral, né? É, não Ok, é? o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para com ele e que agora ele automaticamente demonstra. Então, esse comportamento ancestral, que é o que ele sofreu, né? Ele teve um comportamento de severidade sem amor com ele e agora automaticamente ele é severo escondendo os conflitos, sendo duro e insensível. Então, ele se identificou. Foi severo comigo, agora eu, né? Costuma-se asseverar com certa realidade que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Há razões subjacentes nessa afirmativa, graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade, que ficaram estratificadas no subconsciente, sem libertação, sem conscientização da sua realidade como um ser digno. Ela está descrevendo a criança ferida, gente. Né, que a gente chama de complexo da criança ferida, ó, que é essa herança psicológica infantil, ou seja, é as experiências que eu vivi na infância que geraram insatisfação, medo, que eu fui vítima de crueldade, de agressividade, que ficam ali no subconsciente, esperando que eu tome consciência disso, elabore isso, né? Me liberte. Isso aqui é o que a gente chama de criança ferida. E é por isso que Joana fala, no fundo, nós somos todos criança necessitando de amparo. E o que é o problema? A dor neurótica, que é essa dor que eu nego, ela vai repetir numa tentativa de você solucionar ela. Então, ela veste uma outra cara, como nós vimos. O que uma agressão num jardim de infância tem a ver com uma nota baixa diante de toda a turma e tem a ver com roubo. Né? O ego acha que não tem nada a ver. Mas é uma tentativa de eu repetir a dor, né, que eu tenho, de fazer algo errado e alguém me escutar e eu conseguir ser ouvida e me colocar no lugar de justiça. Né? Então, eu vou repetindo, né? Por causa disso aqui. Então, são carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Então, você já sabe como é que você tem que tratar. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Passa aí o microfone. Eu lembrei de uma história num trabalho que a gente fez há muitos anos atrás, assim, mais ou menos, quer dizer, não é isso que a gente está estudando, mas me fez lembrar que a história era o seguinte: era uma família com dois filhos e o pai era alcoólatra. E aí um ficou muito alcoólatra e o outro não punha bebida na boca. E aí perguntaram para eles o que era alcoólatra. Por que que você se tornou alcoólatra? Aí ele falou: eu tive um exemplo em casa. A mesma coisa perguntaram para o outro, ele respondeu: eu tive um exemplo em casa. Então, faz a gente refletir, né? Porque a gente viu que a criança ferida não vem do fato real, mas da interpretação que eu dou para o fato real. Então, é o meu olhar e meu entendimento do que está acontecendo lá fora. Ok? Bom, eu passei foi um só. Acho que passou. Isso. Esse aí agora. É. Só Atemorizada. peraí, só Isso. A sim, é realidade isso como mesmo. ser digno. Isso. É.
Atemorizada, a criança, pelas recompensas e pelos castigos, ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa às regalias, como ao medo das punições divinas, perdendo a própria identidade, confundindo-se, vítima permanente da infundada consciência de culpa, quando não a tem obnublada temporariamente pela presunção, pela prepotência. Então, vamos devagar aqui, né, gente? Primeira coisa, esse é o modo errado que a gente tem de educar. Eu recompenso e castigo. Você fez o que eu quero, eu recompenso. Você não fez o que eu quero, eu castigo. Então, a criança não pode ser ela mesma. Por quê? Eu, logicamente, não quero ser castigado. Ninguém quer. Então, para não ser castigado, eu tenho que fazer o que você quer. E o que eu quero? Não sou escutado. Né? Então, isso aqui é o grande problema. É mais fácil de educar assim do que ouvir a criança, porque eu não me escuto. Então, se eu escuto meus sentimentos, começo a trabalhar esses sentimentos em mim, perceber, me respeitar, tudo aquilo que a gente viu no começo aqui, me respeitar, dar o meu tempo para me elaborar, eu vou fazer isso com a criança. Mas se eu não faço isso comigo, eu não faço com a criança. Aí é mais fácil o quê? Punir e recompensar. E aí o que acontece? Olha, ao libertar-se da sujeição dos pais, e pode ser educadores também, claro, né, gente? A gente viu que o complexo paterno pode ser um educador, pode ser uma figura que não necessariamente os pais. O exemplo que a gente trouxe foi uma professora, né? Sim. E às vezes os dois também, porque o pai e a mãe às vezes escolhem um educador da mesma linha que eu. Ela fica presa a regalias com medo da punição divina. Então, vão entender isso. Eu projeto nos meus pais teus. A gente já viu isso aqui também. A criança projeta nos pais a imagem divina. Por isso que os pais falam. Tem uma força muito grande. E é por isso que acontece? Ela tem medo de se rebelar contra isso e ser punida. Perder as regalias que a vida deu a ela. Né? Então, eu tenho medo de me rebelar contra esse Deus, essa força que me fala como eu tenho que agir, que, na verdade, é os meus pais. Né? Então, eu sou vítima infundada da consciência de culpa, porque quando eu sou eu estou errado. Porque eu tenho que ser como meu pai quer, como a sociedade quer, entendeu? Então, eu sou errada. Então, eu tenho sempre culpa quando eu me rebelo contra isso. Né? Se não, onibulada pela presunção ou prepotência, porque eu posso reagir do lado contrário, pela prepotência e pela presunção. Aí eu viro o reizinho, né? Aí eu acho que todo mundo tem que me servir. Então, isso é problemático demais. De qualquer jeito, eu estou perdida de mim mesma, de um jeito ou de outro. É indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, Ela enfrentando. está ensinando como é que você trata a criança ferida ou outros complexos. Enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações, mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se proponham que sobreponham as de natureza perturbadora, crescendo de a pouco e pouco na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Olha aí, ela falando que a imagem da criança muda, ó, até que amadurecendo lhe corresponda à idade mesmo. Então, essa imagem dessa criança vai mudar. Se você começar a elaborar ela, ela vai primeiro deixar de sofrer, depois ela vai passar por um processo de crescimento. É uma imagem, entendeu, gente? Não existe uma criança lá dentro de verdade. É uma imagem psíquica. E ela vai amadurecer na medida que você vai elaborando isso. Então, olha o que Joana está sentindo. Você precisa revisar, você precisa visitar esse lugar.
Não tem jeito, tem que entrar em contato com amor, sem julgamento. A infância não superada, ou seja, todos esses processos você tem lá guardado, né? Para diluir as fixações. Então, você vai começar o que a gente chama de elaborar, que é uma conversa mudando o ponto de vista da criança, fazendo afirmações novas, né? Você é perfeita para mim, não pensa isso sobre você. O exemplo que eu trouxe, não é isso? Não se diminua assim, você é perfeita para mim. Ela está fazendo afirmações positivas em cima das negativas que ela tem repetido a vida inteira. Então, quando eu me coloco, me vejo criticando a mim mesma, eu tenho que parar e pensar: quem é essa voz que está me criticando aqui? Por que eu acho isso de mim? Né? Eu tenho que interrogar. Não, vão ter um olhar lúcido sobre isso aqui. Né? E mudando, percebendo isso, gente. Aí ela vai crescendo, pouco a pouco, na emoção, até atingir o amadurecimento. Ok, gente? Deu para entender isso? Ô, Vânia, Oi. na terapia, o terapeuta conduz isso direitinho, te pede para imaginar você pequena, como é que você vê você quando você estava naquela idade, qual era a idade, o que você estava sentindo. Isso na terapia a gente aprende a fazer esse encontro e essa cura. Isso aí que ela está falando, gente, é o que a Joana chama de imaginação ativa. Né? É você fazer esse encontro com essa criança. Né? E você não se esqueça da importância de você expressar as emoções que ela sente. E, às vezes, em momentos de nossa vida, quando ela é constelada, é um momento ótimo para você expressar as emoções dela, né? E, isso é importantíssimo, parte do tratamento. Ou falando, ou desenhando, né? E a mesma coisa ali, quando você faz a visualização terapêutica, que você volta lá, não só faz afirmações positivas, mas deixa ela falar, ela expressar a dor dela. O que aconteceu? Né? Tem que dar voz. Ninguém até hoje escutou. Ok, gente? Aqui a gente encerra essa criança ferida, porque, pelo que eu lembro, Joana não vai falar desse assunto mais, não. Ela é igual eu, falei e falou. Acabou. É que eu estou copiando, Joana. É só nisso que ela parece comigo. Falei e falou. Agora nós vamos entender o problema da sombra, tá, gente? Capítulo 18 desse Joana de Ângeles, né? É também a sombra. A sombra, como arquétipo, revela o funcionamento da humanidade, da forma de ver a vida e de rejeitar uma realidade que não é experimentada pelo ego diretamente. A sombra é uma experiência coletiva que mostra o funcionamento do ser humano, que tende a projetar no outro aquilo que um dia terá que ser reconhecido e integrado pelo ego. Então, gente, ela está falando de quê? Arquétipo. Arquétipo fala de quê? Do coletivo. Então, existe a sombra coletiva. Quanto mais inconsciente eu estou de mim, mais submetida à sombra coletiva eu estou. Então, o que ela fala? Que a sombra coletiva, para ela, a vida é tudo que eu posso pegar, cheirar, morder, lamber. Ou seja, é materialista. A sombra coletiva nossa é materialista. Porque, para ela, ela rejeita toda a realidade que não é experimentada pelo ego. Ou seja, como é que o ego experimenta a realidade? É vendo, é pegando, é cheirando, é comendo, né? É pelos sentidos. Então, é materialista. Eu não aceito nada, a sombra coletiva não aceita nada além do que o ego. Então, eu não aceito inconsciente. Por quê? Porque o ego não é a realidade do ego. E você entende que a realidade do ego é bem estreitinha? Eu só aceito isso.
ela é uma experiência coletiva, porque ela está falando do arquétipo. Nós ainda vamos falar do complexo, que é a experiência de cada um. Ela dependura no outro o que eu não quero reconhecer em mim. Toda vez que, então, que eu acuso uma pessoa de alguma coisa, toda vez que a atitude de alguém me incomoda, eu estou falando de mim. Eu não estou falando do outro. Ok? E um dia você pode adiar o tempo que você quiser. Um dia isso vai ter que ser reconhecido e trabalhado. Então, a gente vai lá em Jesus, o que ele vai falar? Ó, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ele está falando da sombra, gente. Você querendo ou não querendo, ela aparece na sua vida. E o que é pior, quando você mais nega, ela aparece sem você, na hora que você não quer, você não tem controle, você não sabe quando vai ser. É uma lei, gente. É uma lei. O que está lá no esgoto vai subir. E quem vai cheirar é você mesmo. Vai feder e quem vai cheirar é você mesmo. Esse lado negativo, como uma personalidade interior, ou seja, inconsciente, que foi reprimida em benefício da imagem de um ego ideal. Então, Na vamos parar aí um pouquinho, gente. Então, o ego ideal é o que os meus pais e a sociedade esperam de mim. Então, o que eu faço? Tudo que não está de acordo com isso vira sombra, eu rejeito. Porque em benefício desse ego ideal. É o negócio de a gente querer ser incrível. Então, vamos lá. Na forma Aí ela está falando de complexo, forma pessoal ou ou individual. individual, quando ao outro com quem nos relacionamos atribuímos todo o mal, o desconforto, o menosprezo, ou seja, as características da própria personalidade que não podem ser ignoradas, paralisando assim o processo de individuação. Olha o que Jona está falando, gente. Eu atribuo ao outro o mal, o desconforto e o menosprezo. Mas isso é meu. O outro é só espelho meu. Isso é meu. O que eu enxergo no outro é meu, que me incomoda. E agora o que ela fala? Se eu ignoro, meu processo de individuação está paralisado. Por quê? Eu não quero ver, por quê? Então, gente, se eu projeto no outro, né, um menosprezo, vamos dizer, um desconforto, um mal, a luz está aqui comigo. Então, eu acredito que eu sou inocente, iluminada, porque tudo de ruim que eu achei, eu pendurei lá no outro. Então, eu não trabalho comigo mesmo. Eu estou completamente enganada sobre mim mesma. E aí, a individuação tem a ver com autoconhecimento, a autoaceitação desses processos interiores nossos. E acontece isso aí, fica paralisado, porque eu não estou fazendo autoconhecimento. Eu sou luz, sou, mas eu não sou só luz. Se eu estou achando que eu sou, onde é que está minha sombra? Então, gente, exatamente, no outro. Então, se o outro está me incomodando, eu estou falando de mim. Eu não estou falando do outro. E eu tenho que encarar isso, porque eu não gosto disso. Por isso eu estou colocando o outro. Vamos dizer, eu não gosto, menosprezo, eu não gosto de mim. Então eu ponho o menosprezo de mim em você, você que me menospreza. Mas eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. É uma rejeição minha de mim mesmo. E eu não quero ver isso. Se eu vejo a arrogância no outro, está me incomodando? Tá. Né, Marcelo? Incomodou, doeu, pega que é teu. É simples assim. Então, se eu vejo arrogância nela,
e não me incomoda, tudo bem, gente. Até vi, não vai te incomodar em nada, o seu relacionamento com ela. Mas se eu vejo arrogância nela e me incomoda, é meu. Eu não quero ver isso, porque para mim isso é uma coisa feia, suja. Por isso eu vejo no outro. Só que, na verdade, a vida está te dando um espelho para você se ver. Você recolher isso que é teu. Então, esse ditado, Marcelo gosta muito. Hoje ele está morocochô, que não está passando bem, mas aí ele gosta e é verdade. Incomodou, doeu, pega que é teu. Entendeu, gente? E o que é pior, enquanto tiver de pendurado lá no outro, seu processo está paralisado. Olha só que coisa grave. Nasceu que nessa vidura para chegar do lado de lá e descobrir que a jornada interior, que era o que interessava, tu não fez. E tinha até a música para te jogar na cara isso. É triste, né, não? É triste, bem. Ixi, Maria. A Joana fala numa passagem com o Divaldo que no final você vai descobrir que na jornada nunca foi entre você e o outro. Sempre foi entre você e você mesmo. Perfeito. Entre você e você mesmo. Mesmo que caibam algumas características projetadas na pessoa que detém nossa projeção, que são chamados cabides de identificação onde penduramos a projeção, a tonalidade afetiva, ou seja, o nível de reação emocional para aquela característica que é ressaltada e apontada, indica a mobilização do complexo sombrio da pessoa. Então, aquilo que eu te falei, gente, não tem jeito de pôr um príncipe em Hitler. Não tem, gente, não tem um cabide. É o que eu estava falando aqui, ó, que a pessoa tem que ter um tiquinho para você conseguir de pendurar a projeção lá, entendeu? Não tem, né? Agora você pega um Brad Pitt, é um cabidaço, você de pendurar um príncipe nele, né? Então, a mesma coisa, se eu pego aqui um armário inteiro, né? Dava de pendurar tudo. Agora aqui, o que é o problema da projeção? Ah, eu estou projetando a minha arrogância em Maria. O que quer dizer que Maria tem um cabide. Sim, ela tem um cabidezinho. Sabe o que Jesus falou? Ela tem um cisco. Você tem a trave. Então, se eu enxergo o cisco no outro, a trave, olha o tamanho da trave para o cisco. O outro tem um cisco, mas a trave é sua. Olha o que Jesus fez. Se você quer tirar o cisco no olho, quer dizer, o outro está te incomodando. Aí você quer consertar o outro. Meu amor, você está falando de você. Então é isso aqui. Tem que ter, sim, tem que ter o cabide, gente. Mas é o que Jesus falou. O outro tem um ciscozinho. Toda a tonalidade afetiva é sua. A intensidade é sua. Então, lembra sempre, o outro tem um cisco, mas o que está te incomodando é a trave que é sua. Gente, o encontro com a nossa sombra é extremamente doloroso. Desinfla, te derruba do pedestal, mas é libertador. Então, gente, eu trouxe aqui o maior exemplo de sombra que nós temos no Evangelho. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha Mateus 26. que é um ego inflado. Meu Deus do céu, foi Vânia que falou isso? Não, foi Jesus. Pedro conviveu com ele 3 anos, gente.
Esse homem andava em cima da água, esse homem parava a tempestade, esse homem curava leproso, esse homem ressuscitou Lázaro. Esse homem fala que eu vou negar. Eu tenho certeza que não vou. Olha o que é um ego inflado. Ele tinha que pensar pelo menos, puxa vida, esse homem não errou uma. Esse homem, ele é muito mais do que eu. Eu não estou enxergando, mas onde é que está a minha fraqueza que eu posso negar? Mas não, eu sou capaz de morrer, que eu nunca vou te negar. É o ego inflado. E daí que a sombra derruba isso. Porque quem afirmou isso foi o ego, gente. E como é que surge o ego? Do corpo. O ego é a parte mais inferior da nossa psique, ligada aos instintos. A hora que o facão chegou perto, é, ou seja, a morte, o instinto veio forte. E ele estava, como é que eu diria assim, vigilante, porque eu tinha certeza que eu dou conta. É isso. Isso é a sombra, tá, gente? Aqui, onde é que... É que o mouse desliga sozinho, gente. É só por isso. É.